Você já pensou em poder mudar o passado? Já teve essa vontade alguma vez? Se eu pudesse voltar lá atrás e fazer diferente, tomar outra decisão, ir para outro lado, quem dera, né? Eu tivesse uma máquina do tempo que possibilitasse fazer isso. Muitos filmes brincam com essa situação, porque no fundo é um desejo que muitos gostariam de ver satisfeito. Às vezes, filmes até mostram que é impossível mudar o passado sem também atrapalhar o futuro, né? Existem filmes que mostram isso. Se eu vou ao passado e mudo, eu estou trazendo outras consequências. Não tem como fugir. Toda decisão tem algumas consequências ruins, indesejáveis. Mas de verdade, mesmo que a gente tivesse uma tal máquina que pudesse viajar no tempo, seria impossível mudar o passado. Por quê? Porque o passado não existe mais. Não dá para voltar para um lugar que não existe mais. Onde é que o passado existe? Só na nossa mente, só no nosso coração. E aliás, muitas vezes a gente anda entristecido, amargurado, deprimido até por excesso de passado na nossa mente. Por marcas muito fortes de um passado que a gente às vezes fica sem saber, tentando repetir, tentando consertar, tentando remediar, tentando reviver com situações que já não são mais aquelas, em lugares que já não são mais aqueles, com pessoas que já não são mais aquelas. É impossível reviver ou consertar o passado. E diante disso, o que a gente faz? A gente confia no perdão de Deus e lança a nossa esperança para o futuro. E esse é o grande desafio como cristãos, entendermos e aceitarmos o tamanho do perdão de Deus. Se a gente olha no Salmo 103, Deus diz que não nos trata conforme merecemos. Não nos trata conforme o nosso passado. O passado para Deus de verdade já ficou lá atrás. Ele diz que lança fora as nossas iniquidades, lança para longe as nossas transgressões. E é assim que Deus lida com o nosso passado. Ele está interessado em nós agora, com o que somos, temos e podemos fazer. Ele está interessado no nosso futuro, que a gente permaneça com Ele e seja também instrumento do seu amor. A gente vê isso nas leituras de hoje também de uma maneira muito bonita no exemplo de José. Quantas marcas tinha de um passado difícil. E não só ele, mas toda a história da família dele. Era a história de erros do passado que Deus milagrosamente estava vencendo com o seu perdão e fazendo com que aquele povo continuasse sendo seu. Como é que começa o povo de Israel? O primeiro a ser chamado de Israel foi Jacó. Israel significa aquele que luta com Deus. E como é que começou a luta de Israel com Deus, a luta de Jacó com Deus? Quando ele fez bobagem no seu passado. Quando ele enganou seu próprio irmão, Esaú, né? Trocando por um prato de lentilhas o direito de ser o primogênito. Quando ele enganou seu pai, né? Cobrindo de pelos os seus braços, o seu corpo, para que o pai pudesse achar, já velhinho e cego, que estava abençoando Esaú, enquanto estava abençoando ele mesmo. E Deus ainda assim permaneceu fiel a Jacó, com uma promessa para um sujeito como esse. Sim, Deus ensinou muitas lições a Jacó. Deus fez com que Jacó encontrasse um sujeito mais esperto que ele lá na frente, o próprio tio, né? O Labão, que o fez trabalhar, não 7, mas 14 anos, para poder finalmente casar com aquela que ele amava. Jacó passou por muitas dificuldades, teve que no tempo certo enfrentar o irmão, ficar de cara a cara com o irmão e ter que ficar à mercê do seu perdão também. A história de Deus com o povo de Israel é uma história constante de arrependimento, perdão e recomeço. E quando Deus de fato vai fundar esse povo com as 12 tribos, que seriam os descendentes de Jacó, Deus também finca de novo uma história que fala sobre perdão. Jacó erra de novo, né? Favorecendo mais um filho do que os outros. E os filhos enciumados erram mais ainda, vendendo o seu irmão como escravo. José permanece fiel, no entanto, carrega sobre si os erros de um passado. Começa a subir na vida, depois acaba sendo preso, mas na prisão é acolhido pelo faraó quando Deus lhe dá o dom de revelar o que estava atrás dos sonhos.
E aí José se torna governador do Egito. Nesse momento, com todo o poder e tentando esquecer o passado, chegam os irmãos. E ele tem que enfrentar de novo a difícil situação. Remoer o passado não é fácil, né? José, a princípio, fica desconcertado, ele não sabe muito bem como agir. Ele dá comida aos irmãos, mas depois resolve reter um dos irmãos, o seu irmão de mãe e pai, né, Benjamim, e tenta ficar com ele, e depois não sabe se fica só com ele ou se acolhe todos os irmãos. Se a gente lê os capítulos ali em torno, a gente vê a crise profunda pela qual José passa, porque não é fácil perdoar. Quem diz que é fácil perdoar, talvez não tenha enfrentado uma grande ferida realmente na sua vida para saber o quanto é difícil perdoar. No entanto, não é a gente que faz essa obra, né? Mas o mesmo Espírito Santo de Deus que deu a José o poder de interpretar aqueles sonhos, também deu uma interpretação maravilhosa da sua própria história. O que José diz para os seus irmãos? Não foram vocês que me colocaram aqui, foi Deus. Não foi vocês que me trouxeram aqui como venderam como escravo, foi Deus que me trouxe até aqui. E para isso Ele estava salvando a mim, a vocês, ao nosso pai e a todos os nossos descendentes. E para nós que estamos sentados hoje aqui lembrando essa história, Deus estava salvando a mim e a vocês também, através daquele momento ali. Porque foi a partir dos descendentes de Jacó e de José e dos seus irmãos que veio finalmente o Salvador, Jesus Cristo, ao mundo. Toda a história do Antigo Testamento tem esse fio que passa pelo perdão. E a história da nossa vida tem que ser atravessado por esse fio vermelho de perdão. Não está em nós a capacidade, mas ela vem do perdão de Cristo. É com o sangue vermelho derramado por Cristo que esse fio pode atravessar também a nossa vida. Ainda que magoados, entristecidos, ainda que lidando com quebras de confiança, ainda que com algumas pessoas a gente não consiga mais conviver mais da mesma forma, nós precisamos e podemos aprender a perdoar, apagar a mágoa do nosso coração, decidir não cobrar mais aquela dívida. Não significa que nunca vamos lembrar com tristeza o que aconteceu. Não significa que a lembrança das decepções não vai estar aí de vez em quando. Mas significa que nós vamos olhar para aquilo que ocorreu e para aquela pessoa de maneira diferente. Como pessoa amada por Deus. De maneira generosa, como Deus olha para cada um de nós. Não guardando o que passou numa gaveta para depois, no momento oportuno, tirar e jogar na cara da pessoa, né? Mas, de fato, esquecendo e deixando de lado. Mesmo que volte à nossa memória a dor por causa do que passou, mesmo que ver aquela pessoa traga sensações ruins para a gente escolhe, por causa do amor de Cristo por nós, viver uma nova vida olhando para frente. Orando, inclusive, por aquela pessoa, desejando o que Deus lhe deu de melhor. É um processo que pode demorar tempo para acontecer na nossa vida, mas acontece. Porque no final das contas, tem a ver com ressurreição. E é interessante que, no meio de leituras todas que falam sobre perdão, sobre amar o inimigo, sobre não julgar, vem uma leitura de 1 Coríntios 15 hoje, e o apóstolo Paulo nos fala sobre ressurreição. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque é por causa do perdão de Cristo que nós estamos vivos espiritualmente. E perdoar é tirar um pouquinho de morte do nosso coração. Porque quem odeia o seu irmão é assassino, não é isso que a Bíblia diz? Perdoar é tirar um pouquinho de morte do nosso coração, é deixar menos espaço para a morte no nosso coração. E isso é algo que só Deus pode fazer. Se falta a você força para perdoar, ore a Deus e chegue mais perto de Cristo, porque todo o perdão está nele. Aos pés da cruz de Cristo eu encontro forças para perdoar. Se você quer e tem o desejo de perdoar, mas ainda não conseguiu, venha à ceia do Senhor, sim, e comungue com Cristo, que vai lhe dar forças para isso. Só não venha se o seu coração ainda estiver cheio de ódio e você estiver dizendo, eu não quero perdoar. Aí não venha mesmo, porque você não está na comunhão real com Cristo ainda. Mas se o teu desejo é de tirar do teu coração a mágoa e a dor do passado e vencer olhando para o futuro com Cristo, venha e Ele dará o que você precisa no seu coração. O chamado de Jesus para nós é um chamado a um amor radical mesmo. A confiar completamente em Deus e olhar para o futuro, a esquecer e deixar para trás o passado. Tanto que é difícil para nós, né? Amar os inimigos, dar outra face. Poxa, mas eu não posso nem me defender.
Nós somos inteligentes, e Jesus sabe disso, a gente sabe interpretar, né? A gente não vai achar que é literalmente, né? Para oferecer a face na hora para dar um tapa. Pode ser que em alguma ocasião talvez isso até surta o que Deus espera como benefício para a pessoa. Mas de verdade nós podemos sim nos defender. Só que tem um detalhe, ao se defender alguém está lidando com o presente e não com o passado. Ao se vingar, aí a gente está lidando com o passado, que já não existe mais e só está trazendo mágoa de novo para o nosso coração, entende? Eu posso lidar com o presente me defendendo, eu posso lidar com o futuro me defendendo, mas me vingando eu só vou estar lidando com o passado que não existe mais, eu realmente vou estar entregando ao maligno no meu coração. Eu vou estar entregando à morte, ao nada, ao que já é zerado por Deus, a minha vida, o meu esforço, o meu sentimento. E aí que está a diferença. Perdão é um caminho de liberdade e é um caminho de confiança no amor de Deus. Confiança de que Ele, inclusive, vai dar as condições para que a gente lide com as novas situações. Talvez com a ausência de pessoas com quem nós não conseguimos estar mais. Talvez com a ausência de situações que nós tínhamos e hoje não temos porque foram tiradas de nós. Lidar com as frustrações, lidar com o luto e com tantas outras coisas, mas confiando no amor de Deus. Isso é aceitar de fato e viver o perdão que Jesus nos dá. Deus nos perdoa abundantemente, é o tempo todo bondoso, foi o que nós vimos no Salmo 103. Deus nos ensina a perdoar, no tempo do nosso coração também, é o que nós vimos no exemplo de José. Deus nos dá nova esperança para que a gente olhe para o futuro. O apóstolo Paulo mostra, olhem para a ressurreição, para o corpo glorioso que vocês terão com Cristo, para como são pequenos os dias desse mundo, isso aqui é só uma semente, e depois que morrer vai germinar para a vida eterna. E Jesus nos chama a viver, enquanto estamos aqui, o verdadeiro perdão como reflexo do seu reinado sobre a nossa vida. Tem alguma coisa que você ainda precise entregar a Deus e que está doendo no seu passado? Coloque diante dele em oração. Busque força no perdão que ele já te deu. Tem alguma área em que você precisa confiar mais em relação ao seu futuro? Faça o mesmo. Ore, busque orientação na palavra, esteja com Cristo na comunhão e Ele dará o que o seu coração precisa. Nós não lidamos mais com o passado. A gente só olha para o passado para olhar para a cruz de Cristo e para o grande amor de Deus por nós. Nós lidamos agora com o futuro, olhando firmes, como diz o apóstolo Paulo, para a linha de chegada, para o prêmio que nos aguarda no final. Que assim seja. Amém.